Sabe aquele negócio de mapas? Então, as projeções cartográficas são tipo isso. A gente pega o formato redondinho da Terra e transforma em uma folha de papel plana. Mas olha só, todas essas projeções acabam meio que distorcendo as formas das coisas. O resultado é um mapa mais ou menos que mostra a Terra de um jeito aproximado. E como a gente faz essa transformação? Usando umas linhas imaginárias chamadas meridiano e paralelo. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte-sul, ligando um polo ao outro. Os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste e oeste. Mesmo com essas limitações, as projeções cartográficas desempenham um papel fundamental na representação e interpretação do nosso mundo, permitindo a visualização e análise das informações geográficas de forma mais acessível e compreensível. E como eu citei antes, existem diversos tipos de projeções cartográficas. Por isso, separamos três principais e mais conhecidas dessas projeções. São chamadas de projeção cilíndrica, projeção azimutal e projeção cônica. A projeção cilíndrica refere-se à representação da superfície esférica da Terra em um plano utilizando como base um cilindro que envolve todo o globo. Nessa projeção, as coordenadas geográficas, paralelos e meridianos são representadas por linhas retas que se encontram em ângulos retos. Há nela conservação da forma, direções e ângulos, mas a proporção da superfície é distorcida. É comum escolher esse tipo de projeção para mapas mundi. À medida que se aproxima dos polos, as deformações aumentam. Sendo assim, as regiões polares são normalmente já geradas em sua apresentação. Já a projeção azimutal, também chamada de projeção plana, refere-se à representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana tocante ao globo. As coordenadas geográficas neste tipo de projeção formam ciclos concêntricos. É utilizada para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum a representação das regiões polares, ou seja, áreas menores do globo. É classificada em três tipos: polar, equatorial e óbliga. Já a projeção cônica refere-se à representação da superfície esférica da Terra projetada sobre um cone. As coordenadas geográficas originam-se de um único ponto. Os meridianos convergem para as regiões polares e os paralelos formam arcos concêntricos. As áreas que se encontram mais afastadas do paralelo, em contato com o cone, apresentam maiores deformações. Normalmente, esse tipo de projeção é utilizado para representar regiões de latitudes intermediárias. Os três principais ramos da cartografia são: cartografia temática. É o ramo da cartografia que se dedica a representar aspectos específicos da superfície terrestre, como geologia, relevo, vegetação, clima e entre outros. A cartografia temática utiliza diferentes técnicas e simbologias para destacar as características e informações relevantes de determinada temática. Cartografia topográfica é o ramo da cartografia que se concentra na representação precisa e detalhada do relevo terrestre, bem como das feições e estruturas naturais e artificiais presentes na superfície. A cartografia topográfica utiliza métodos de levantamento, como a fotogrametria e a topografia, para obter medidas e informações sobre o terreno. Cartografia geodésica é o ramo da cartografia que se dedica à medição e representação precisa das formas e dimensões da Terra. A cartografia geodésica utiliza técnicas e instrumentos de alta precisão, como a triangulação e o nivelamento, para estabelecer redes geodésicas que servem como base para o posicionamento e referência espacial em mapas e sistemas de coordenadas. Existem diferentes tipos de espaços geográficos que representam áreas distintas e possuem características específicas. Alguns exemplos desses tipos de espaços são: espaço rural, refere-se às áreas predominantemente agrícolas, onde as atividades relacionadas à produção e cultivo dos alimentos são predominantemente o espaço rural. Também pode incluir áreas de preservação ambiental
e atividades agropecuárias. Espaço urbano refere-se às áreas urbanizadas e densamente habitadas, caracterizadas por edificações, infraestruturas, atividades comerciais, industriais, institucionais e de serviços. O espaço urbano geralmente concentra uma variedade de atividades humanas e é marcado pela presença de ruas, praças, edifícios e outros elementos da paisagem urbana. Espaço industrial refere-se às áreas que abrigam atividades de produção e manufatura, como fábricas, indústrias e complexos industriais. Essas áreas geralmente estão localizadas em zonas industriais ou áreas afastadas do núcleo urbano, devido à necessidade de um espaço maior para operações industriais e infraestrutura adequada. Espaço natural refere-se às áreas que mantêm suas características naturais sem sofrer muitas intervenções humanas. Isso pode incluir parques nacionais, reservas naturais, florestas, rios, lagos e outros ecossistemas e áreas protegidas. O espaço natural é importante para a conservação da biodiversidade e a preservação dos recursos naturais. Espaço costeiro refere-se às áreas próximas à costa e aos oceanos, que são caracterizadas por suas paisagens costeiras, como praias, falésias e áreas de pântanos. Essas áreas geralmente possuem atividades econômicas relacionadas ao turismo, à pesca e à exploração de recursos marinhos. Esses são apenas alguns exemplos de tipos de espaços geográficos, e é importante destacar que cada um deles possui particularidades específicas, influenciadas por fatores naturais, sociais, econômicos e culturais.